vida relembre os momentos tão felizes. Segunda-feira, 24 de abril de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara dos Deputados, na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, o programa começa com essa homenagem ao Gerry Adriani, um dos grandes nomes da Jovem Guarda, que nos deixou no domingo, na véspera do programa, dia 23 de abril, aos 70 anos de idade. E, infelizmente, né, isso faz parte da vida, a gente começa a ver os nossos ídolos se indo, né? O ceifador implacável, o tempo não dá mole para ninguém, né? Infelizmente foi a vez de Gerry Adriani. O nosso programa faz essa homenagem ao grande artista brasileiro. E também na semana passada nós tivemos o dia 19 de abril, o Dia do Índio. E esse é o assunto do programa de hoje. Nós vamos discutir a imagem do índio no Brasil, o grande problema, né, que existe em torno da questão da demarcação das terras indígenas. E para tratar desse assunto com a gente, nós temos o Márcio Santilli, que é diretor do Instituto Socioambiental, ex-presidente da FUNAI, ex-deputado federal também, né, Márcio? Bem-vindo à participação. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Estamos aí para dar nossa contribuição para esse debate. Legal, um currículo desse, então, né, melhor ainda. Nós estamos aguardando outro convidado aqui também, o João Henrique Rummel, que é diretor executivo do Instituto Pensar Agropecuário, mas ele ainda não chegou durante o programa. Assim que ele chegar, a gente já instala ele aqui, coloca o microfone para ele entrar na discussão. Você pode participar do programa, já tem pessoas mandando mensagens para a gente sobre o assunto. Você só precisa ligar para 0800 619 619. A ligação é gratuita de qualquer telefone fixo do país. Você também pode mandar um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É uma palavra só, é tudo junto, participação popular, sem tio, sem cedilha, sem nada, né? participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter, se você usa o Twitter, também pode mandar para a gente um tweet, uma mensagem, basta colocar o nosso nome de usuário no corpo do texto, que é @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, @participaçãopop. Se você usa o WhatsApp, costuma assistir a televisão com o celular na mão, como muitos brasileiros já fazem, você pode mandar para a gente uma mensagem. O nosso DDD é o de Brasília, 61, telefone 99620-2573. 99620-2573. Não se esqueça de colocar o seu nome, né? De mandar para a gente o seu nome, a cidade de onde você está falando, porque pelo WhatsApp a gente não tem como identificar as pessoas, né? Só pelo número ou de onde que elas estão assistindo o programa. E isso, inclusive, é uma questão muito importante que outras áreas da Câmara também precisam, e o meu eterno professor Paulo José Cunha fez um vídeo com o pessoal da ouvidoria da Câmara dos Deputados sobre isso. Vamos dar uma olhadinha? Oi, Fabrício. A ouvidoria parlamentar da Câmara recebe muitas denúncias anônimas, as pessoas não se identificam. O resultado disso é que nos últimos 2 meses, 68 mensagens desse tipo foram registradas aqui. Paula trabalha aqui na ouvidoria. Paula, você que analisa essas mensagens, o que acontece com essas mensagens que não têm a identificação? Então, as denúncias que são anônimas e que contêm provas, nós damos o andamento, nós tratamos essa mensagem e damos o andamento devido. Agora, tem algumas denúncias anônimas que chegam e não contêm as provas necessárias. E muitas vezes nós precisamos solicitar ao cidadão mais provas. E não temos o contato, não temos o e-mail, porque anônimo não precisa fazer o cadastro. Então, por isso seria necessário que o cidadão fizesse o cadastro dele, para que quando ele fizesse uma denúncia, nós respondêssemos a ele dizendo, olha, mande mais provas para que a gente apure essa denúncia. Agora, as pessoas, a gente está entendendo, elas têm receio de que o nome delas seja divulgado. Existe esse risco? De forma alguma, de forma alguma. Todas as demandas que chegam aqui na ouvidoria, elas são tratadas somente pela ouvidoria. O nome sigilo do cidadão, absoluto. Absoluto. O nome do cidadão fica somente aqui. Nem o presidente da casa tem contato com esse nome, tem acesso, né? Acesso a esse nome. Só fica somente a ouvidoria. Chega para eles as estatísticas de reclamação, manifestação. Então as pessoas podem mandar mensagens à vontade, sem receio,
que os nomes não são vazados, ficam somente aqui. Até porque, né, Paulo, é muito importante que os cidadãos continuem enviando suas mensagens para a Câmara. A Câmara quer saber o que o cidadão pensa sobre os projetos, sobre os parlamentares, eventuais denúncias, elogios. A Câmara tem interesse em continuar mantendo esse contato. Portanto, continue enviando suas mensagens para a ouvidoria da Câmara dos Deputados. Fabrício. Tá aí, agradecimentos então ao Paulo José, a Paula também da ouvidoria, né? Como eles disseram, realmente a Câmara tem interesse em te ouvir. No dia a dia também você pode ligar para o 0800 619 619, deixar sua mensagem para qualquer assunto, não só para participação popular, mas se você estiver acompanhando o nosso programa agora, é só entrar em contato com a gente, porque nós também queremos saber o que você pensa, o que você tem a dizer ou a perguntar sobre essa questão dos índios aqui no Brasil. É claro que a gente não poderia fazer um programa como esse sem ouvir os próprios índios. E a Carol Nogueira está hoje num lugar aqui no centro de Brasília, né, Carol, em que existem índios reunidos, não é isso? Exatamente, Fabrício. A gente está aqui no centro de Brasília, pertinho aqui do Teatro Nacional, bem nessa região central, cercada de indígenas de várias regiões do Brasil, por todos os lados. Eles vieram participar do acampamento Terra Livre 2017, um acampamento que vem reunindo um número recorde de indígenas de várias regiões do Brasil. Normalmente, para esse tipo de mobilização, vem cerca de 1.500 índios. Dessa vez, a organização está contando com a presença de mais de 3.000 indígenas aqui em Brasília, para uma marcha que acontece amanhã, até aí, em frente ao Congresso Nacional. A gente vai começar conversando sobre as reivindicações dos indígenas com a Sônia Guajajara, que é uma importante liderança indígena da região lá do Mato Grosso, do povo Guajajara. Sônia, o que vocês estão esperando dessa marcha, dessa mobilização? Qual é a pauta de reivindicação de vocês? Bom, só corrigindo inicialmente, né, que é Maranhão, né, Maranhão. Bom, o acampamento Terra Livre já é tradição, né? É o 14º e já considerado a maior Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil. E claro, é muito necessário que a gente venha a Brasília sempre para provar a nossa existência, porque o Estado brasileiro tem negado muito, né? Tanto por conta da negação de direitos, como por conta do desrespeito, né, aos modos de vida, né, aos povos indígenas do Brasil. Então a gente vem para Brasília todos os anos no mês de abril, né, para poder exigir cumprimento de direitos, respeito aos modos de vida dos povos indígenas, e agora, mais do que nunca, estamos com uma pauta aí muito forte para evitar retrocessos dos direitos conquistados, principalmente no que diz respeito, né, à negação ou ao retrocesso em relação à garantia do direito territorial. Qual é a situação, então? Vocês consideram que há um retrocesso crescente das pautas indígenas e, na opinião de vocês, a questão das demarcações de terra é um dos principais gargalos, um dos principais problemas? Com certeza, porque a luta pela terra sempre foi a bandeira de luta maior, a bandeira de luta principal dos povos indígenas do Brasil. Né? Sem nossos territórios regularizados, é impossível que a gente possa ter tranquilidade, que a gente possa ter liberdade. Então, a gente vê assim que hoje tem uma aliança muito forte entre o Poder Executivo, entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Juntos, eles formam um pacote aí para inviabilizar a demarcação das terras indígenas, né? E se isso já vinha acontecendo a passos muito lentos, agora a intensidade, né, desse retrocesso aumentou muito. Então, está uma celeridade muito crescente, como nunca visto antes. Então, é importante que a gente, né, venha a Brasília para mostrar que a regularização e a garantia dos territórios ainda é uma pauta fundamental para poder garantir a vida dos povos indígenas no Brasil. Sônia, obrigada pela sua entrevista. A gente continua por aqui e vai conversando com outras lideranças indígenas ao longo do programa. Fabrício. Legal, Carol. Obrigado já por ter trazido aí a opinião da Sônia Guajajara. Enquanto você estava conversando com ela, o espectador do Participação Popular viu que já chegou o outro convidado do programa que a gente estava esperando aqui no começo, que é o João Henrique Rummel, diretor executivo do Instituto Pensar Agropecuária. João, bem-vindo ao Participação. Obrigado pela participação e desculpe o atraso. Não, tudo bem, acontece. Quem programa ao vivo tem disso mesmo, viu, pessoal? A televisão ao vivo
ter essas dificuldades. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero mandar um abração muito especial para o nosso amigo Admilton do Nascimento Falcão, o baiano lá do Grande Colorado, conhecido no Grande Colorado, no Distrito Federal, como o baiano. Abração para você, baiano, está sempre acompanhando Participação Popular. Esse dia 24 de abril é aniversário da Fernanda Bandeira de Melo Rocha, de Recife, Pernambuco. Beijão para você, Fernanda. Do Dalton Paranaguá e da Cida Hipólito, jornalistas daqui de Brasília. Nessa semana nós teremos aniversários dos radialistas Rogério Cancela e o César Pereira Teles, o Cezinha, da Tânia Paula Pereira, do Igor Dominici, do José Cruz e do Luiz Queiroz. A todos, parabéns, muita saúde, muita felicidade. Espero que estejam acompanhando a gente aí no Participação Popular por mais longos anos, né, de preferência. Aniversário também nesse dia 24 de abril de várias cidades no Brasil, especialmente de Alagoas, como Maragogi, Feira Grande, Belo Monte, entre outras. Em Santa Catarina, Palhoça e Rio Negrinho. No Acre, Tarauacá. No Pará, Sapucaia. Em São Paulo, Oscar Bressani. A todos os moradores da cidade, um grande abraço. Espero que estejam com a gente para discutir essa questão das terras indígenas, que é o tema do Participação Popular dessa segunda-feira. Vamos começar esse bate-papo com o Márcio Santilli, diretor do Instituto Socioambiental, ex-presidente da FUNAI, ex-deputado federal, como eu disse no começo do programa. Márcio, a gente viu recentemente uma movimentação muito grande em torno da questão indígena, né? Um certo vai e volta até por parte do governo. Em dezembro foi vazado que havia um estudo lá para mudança nas regras das demarcações. Foi feita em janeiro uma medida, uma portaria, né? A portaria 68 do Ministério da Justiça, que criava um grupo de trabalho com poderes para rever as demarcações da FUNAI, não é isso? 2 dias depois foi revogado. E como é que está a situação atual, hein? Qual é o marco legal que existe para a demarcação de terras indígenas nesse momento? Foi editada essa portaria ministerial que criou mais uma etapa dentro do procedimento de demarcação das terras indígenas. Ele se tornou ainda mais moroso do que já era, né? É um processo que passa por várias etapas no âmbito da FUNAI, do Ministério da Justiça e, posteriormente, da Presidência da República. E o que a gente vê é um momento de confusão inédita no que tange à política indigenista oficial do governo, né? Você mencionou esse vai e vem das portarias, né? E a gente está vendo também um vai e vem das medidas relativas à FUNAI, ao órgão indigenista, né? Ainda ontem recebemos a notícia de que o presidente da FUNAI está em vias de ser exonerado, né? Sendo que, salvo engano, ele ainda não completou 4 meses no cargo, né? Ele já é o terceiro presidente da FUNAI nesse governo e ele está sendo questionado na sua permanência do cargo porque vem se recusando a nomear pessoas que estão sendo indicadas pelo Partido Social Cristão, né? Parece que foi o mesmo partido que fez a indicação dele, né? Sim, o mesmo partido que fez a indicação dele, né? Agora o partido quer 25 cargos administrativos de ordenação de despesas em várias regionais em todo o país, né? O que mostra um assédio inédito do fisiologismo político sobre um órgão que é um órgão que deveria ter uma condição técnica que fosse coerente com o cumprimento das suas funções legais, atribuições legais definidas, seja na Constituição, seja na legislação ordinária, para o funcionamento desse órgão. Esse órgão não é um cabide de emprego, né, de quadrilhas partidárias que se apossam da máquina pública para desviar as suas finalidades legais. Então, nós estamos vivendo num momento conturbado, de muita confusão, né, de vai e vem de todas as ordens, mostrando que o governo não tem uma política indigenista. Márcio, obrigado pela sua opinião. Eu quero dizer já aqui, avisar para a liderança do Partido Social Cristão, que foi mencionado agora, para a presidência do partido, enfim, a representação do partido aqui na Câmara dos Deputados, que os microfones do Participação Popular estão abertos. Se quiserem se manifestar, quiserem fazer alguma resposta, serão muito bem-vindos. É só procurar a nossa equipe de produção, que
Na hora que for possível, a gente já coloca a opinião de qualquer pessoa, de qualquer lado ligado a essa questão na discussão aqui no nosso programa. João Henrique Rummel, diretor executivo do Instituto Pensar Agropecuária. Essas mudanças recentes, João, esse vai e vem todo, tem sido apontado pela imprensa como sendo uma forma que o governo está tentando atender às demandas do setor ruralista, né, da bancada do agronegócio, enfim, né, use o termo que for. Na imprensa a gente vê vários termos para designar os interesses do agronegócio, principalmente aqui no Congresso. Isso procede? Quais seriam esses interesses? Não, eu acho que o interesse não é o interesse do produtor rural, não é o interesse da bancada. É o interesse da sociedade brasileira, porque a discussão que está hoje, igual a Guajajara lá falou, o que tanto o índio quanto o cidadão brasileiro, o que ele precisa é de segurança jurídica sobre o direito de propriedade. Tá certo? O que hoje tem é uma insegurança em relação a isso. O que é terra indígena e o que é a pessoa que tem a escritura dela tem. Tá certo? O que se discute hoje é a questão do direito originário. Quer dizer, de quem que é a terra originária? É tudo dos índios? Então, todas as nossas casas que a gente tem escritura no cartório, nós perdemos ela, tá certo? Basta falar que o índio passou por lá, que tem alguma coisa, que nós vamos devolver a terra para ele. Então, qual é a segurança jurídica do cidadão brasileiro como um todo? Tudo é dos índios? O que nós não queremos é nada. Se os índios têm as terras dele, e a gente hoje fala que a Constituição fala do marco temporal. Se ele estava lá em 1988, tá certo? É deles. Nós queremos preservar isso deles. Agora, se nós estamos lá, então o que eu quero colocar é o seguinte: Copacabana, Niterói, centro de São Paulo, Salvador, Porto Alegre, era tudo questão indígena. Nós vamos ter que devolver isso para eles? O direito originário é deles. A questão não é só a área rural, é a área urbana também. Tudo é dos índios. Então, o que nós estamos discutindo hoje não é nenhum retrocesso, é uma segurança jurídica, tanto para o cidadão brasileiro normal, quanto para os índios. O que a gente está querendo dentro desse processo é saber o seguinte: qual é a regra clara? Porque hoje está tendo a CPI da FUNAI, tá certo? Sobre as gestões anteriores da FUNAI, sobre a forma como é feito os laudos para caracterizar se uma terra é indígena, o que foi. Porque hoje é o seguinte: se um índio chegar e contar uma história, tá certo? Aquela terra é dele. Mas então, isso por determinação da FUNAI. Exatamente, porque a FUNAI é o seguinte: a justiça é muito ruim, porque é o seguinte: quem faz o laudo é quem vai julgar o laudo. Então, se eu cidadão, você, sua casa lá, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem cidades inteiras, por exemplo, Palmeira dos Índios, na Alagoas, vai extinguir a cidade toda. Então, as pessoas que têm uma casa lá, a igreja, o hospital, tudo que tem lá, vai virar indígena. Eu vou recorrer. Então é o seguinte: o dono da casa vai falar: não, eu tenho escritura, eu vou recorrer, não é isso? Quem vai analisar? A própria FUNAI. Não tem nem justiça para isso, tanto que tudo hoje está lento, porque está judicializado. Então, o que é que acontece hoje? A segurança, porque a gente quer que os indígenas querem, o cidadão brasileiro também quer. Não é só o pecuaria, o rural, lá a área rural. O cidadão também quer. A pessoa lá de Palmeiras dos Índios, lá na Alagoas, o pessoal de Copacabana, o pessoal que todo era reserva indígena, era uma aldeia indígena, que historicamente está caracterizada, a pessoa quer saber o seguinte: isso vale o direito originário ou vale a escritura que eu tenho? Agora, essas mudanças na FUNAI que o Márcio apontou que estão acontecendo aí, essa questão de nomeação de pessoas, seria de interesse da área do agronegócio? Elas acontecem com vistas a essa implementação dessa segurança jurídica? Eu acho que não. O seguinte, hoje o trabalho que a gente faz é uma discussão. A discussão ela é feita dentro do Congresso. A gente quer com a participação a participação da população dentro desse discurso. Tanto que a gente tem aquela comissão para discutir a PEC 215, todo esse processo. Eu acho que é o seguinte: a questão do Executivo é um problema político do Executivo. O que nós queremos tratar é uma segurança jurídica. A gente quer uma legislação que traga essa segurança jurídica para isso. Então, a gente quer a discussão com a sociedade. A solução, como os índios são uma minoria, o setor rural também é uma minoria. Tá certo? E no qual, para decidir e resolver o problema, é a sociedade que tem que assumir isso. E o grande debate que nós temos é dentro do Congresso. É dentro do Congresso que a gente pegar com todos os outros setores da sociedade, fazer esse debate, que isso, como eu falei, envolve todos os cidadãos. Quando a gente discute o direito originário, sobre se a escritura da sua casa vale ou não,
tá certo? É uma discussão com a sociedade. Os atos do executivo é só a questão normativa do processo, tá certo? Então, o que a gente quer hoje, a discussão, isso a bancada não se envolve dentro desse processo. O que eu acho que a gente quer é a discussão com a sociedade para ter uma solução definitiva, que traga segurança fundiária para todo mundo, tanto para a questão indígena, quanto para o cidadão, qualquer outro brasileiro que tenha uma escritura. Certo. João Henrique Rummel, do Instituto Pensar Agropecuário. A gente está vendo que a sociedade, João, que você mencionou, ainda se divide, né? O Wellington Alencar, de Gurupi, Tocantins, mandou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo: eu sou a favor dos produtores rurais ocupar essas terras, porque índio não produz nada. Ao mesmo tempo, o Paulo Luiz Alves, de Santa Cruz do Rio Pardo, de São Paulo, diz: na minha opinião, os índios têm direito por serem os primeiros do país. Vamos de novo ao centro de Brasília, onde a Carol Nogueira está lá no acampamento Terra Livre dos indígenas. Diga lá, Carol. Pois é, Fabrício, a gente volta a falar então ao vivo daqui do centro de Brasília. Quem está aqui do meu lado é o Cretan Caingangue, ele é uma liderança indígena que veio do Paraná para cá para participar do acampamento livre. Estava me falando de uma situação muito difícil de preservação das terras demarcadas lá naquele estado, muito conflito com agricultores, e ele enxerga esse conflito até como um conflito racista, não é isso, Cretan, que você estava me falando? É isso mesmo, eu acho que o que vem acontecendo nos últimos anos, se você for analisar a região sul do Brasil, não somente o Paraná, mas a região sul e principalmente o Mato Grosso do Sul, para nós que enfrentamos a política dessa colonização que chegou na região sul, para nós é considerado, hoje os principais adversários nossos, eles brigam mais pela questão do racismo e pela questão do preconceito contra nós, os povos indígenas. Porque quando você vê um deputado, que é um parlamentar, que é uma pessoa pública, pedir para que os agricultores, que os colonos se armem para entrar em conflito com nós, para mim, isso aí se chama genocídio. Quando o outro fala que negros, índios, gays, é tudo que não presta, para mim é preconceito e racismo sim. Então nós temos uma briga, de uma luta pela terra nessas regiões, que são regiões racistas e preconceituosas, que saiu lá dos nossos antepassados. Em 80, meu pai, por exemplo, porque lutava por terra, foi assassinado, eu era criança. Né? Mas nós hoje estamos aqui, somos filhos, somos descendentes dessas lideranças e continuamos lutando. E eu trato o atual momento que está acontecendo, principalmente a nível de Congresso Nacional, por representantes da região sul, não só na Câmara de Deputados ou Senado, mas também no próprio STF, que são lá da minha região. Nenhum deles tem dado nada nessas instâncias que seja favorável aos povos indígenas. Geralmente é favorável àqueles que eles dizem que nós invadimos a terra deles, mas nós, os Caingangue principalmente, os Guarani, Xoclém, Xetá, que são daquelas regiões, nós nunca invadimos o território de ninguém. Eles que foram invasor. A única região do Brasil que é uma Europa é o sul. Eu vivo lá, eu sei o dia a dia, o que é você viver dentro de duas populações, que são populações europeias lá dentro. Eu vejo no olho deles como eles tratam nós como povos indígenas, como se nós fôssemos estrangeiros e eles fossem brasileiros. Mas na verdade eles que vieram de fora e nós somos nativos, porque minha bisavó, minha tataravó, meu pai que morreu na luta pela terra, assassinado covardemente, porque não tiveram coragem de enfrentar ele cara a cara, emboscaram e acabaram matando o cacique Ângelo Cretan. Mas nós continuamos na luta. Os meus filhos, que fique bem claro e bem sincero, os meus filhos estão preparados para continuar lutando pela terra, e enquanto tiver correndo uma gota de sangue dentro do corpo, dentro da veia de um Caingangue, dentro de uma liderança brasileira, o principal vai ser a terra. Sempre vamos estar lutando pela terra. Cretan, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte, então, na luta de vocês. A gente volta ali ao estúdio com o Fabrício. Valeu, Carol. O Cretan trouxe um bocado de questões aí, né? Falou da questão da sensação de segregação, falou de uma justiça, de certa forma, tendenciosa também. Eu queria perguntar, Márcio Santilli, você concorda com isso tudo que ele apontou? Eu concordo sim, né? Mas eu acho que a questão fundamental que a gente tem, né, e pegando o gancho aqui do Rummel, né, é da dita segurança jurídica, né? Eu acho que o Brasil só terá segurança jurídica quando nós tivermos as terras demarcadas, né? Já foi feito um esforço histórico imenso nesse sentido. Nós temos hoje cerca de 70% dos territórios indígenas já demarcados em todo o Brasil, né? Então o que falta é menos do que aquilo que já foi feito. Portanto, é algo que está perfeitamente
ao alcance das políticas de governo, se essas políticas quiserem efetivamente resolver o problema. E por que isso ainda não foi feito? Bem, existem pressões enormes que são feitas contra as demarcações, né? Essas demarcações recentes, elas incidem em grande número no centro-sul do país, que é uma região também mais densamente ocupada, né? O processo hoje avançou muito na região da Amazônia Legal brasileira e menos no restante do país, o que é compreensível pelo grau de ocupação, pela densidade demográfica dessas regiões. E, no entanto, o que falta são cerca de 230 processos de demarcação, né, para que o problema seja definitivamente resolvido. É algo que é perfeitamente possível fazer, né? Como esse processo está atrasado e nós estamos falando de uma região com uma densa ocupação, né, de não índios, eu acho que seria muito importante que nós tivéssemos um instituto da indenização para títulos de boa-fé, de propriedade, que são numerosos nessa região do país, né, de modo que fosse possível reduzir o grau de conflito que está implícito nessas demarcações faltantes, né? Mas o caminho para o Brasil é regularizar a sua situação fundiária, é concluir os processos de identificação, de demarcação de terras indígenas, de titulação de quilombos, né, de criação de áreas com as diversas destinações que são previstas pela Constituição brasileira e fazendo com que isso ocorra de uma maneira a mais rápida possível, porque quanto mais passa o tempo, maior é o conflito. João, você está querendo falar? Olha só, o que eu acho é o seguinte, para vocês terem uma ideia, hoje a área ocupada com a agricultura no Brasil, tá certo? Representa 10% da área do Brasil. Tá certo? Hoje, só as áreas indígenas nós já temos 13%. Esses 230 processos reivindicam mais 12% do território nacional. Não é verdade. Tá certo? Não é outra verdade. coisa, não há limites para essas terras. E outra coisa que há, o mais engraçado, que é o seguinte, hoje a própria Constituição dificulta a questão de ampliação de áreas. Então, o que faz? Aparece criação de novas tribos, de novas coisas para criarem esse processo. Eu acho que a gente tem que respeitar o que está na Constituição, que é o marco temporal, o que estava lá na origem, o que estava dentro desse processo, que dá um corte, dá uma segurança jurídica para todo mundo. Então é o seguinte, hoje o que está se fazendo é um questionamento, quer dizer, hoje o que está acontecendo é o seguinte, é proibido expandir. Então, de vez de expandir, eles criam uma nova reserva, criam uma nova tribo e coloca isso, e conta uma história para isso. Você está inventando uma Constituição que existe. A Constituição não fala em marco temporal. Nós acabamos de publicar nesse Povos Indígenas do Brasil, que é uma publicação de referência sobre o tema, entrevistas de 6 constituintes. Isso está na decisão sobre do esse Supremo. assunto, Isso que tá disseram com absoluta clareza que não foi estabelecido qualquer limite temporal à vigência dos direitos Mas essa indígenas. questão do marco temporal O que foi uma tese levantada é a lá. não demarcação de terras indígenas. Não, ele quer senhor. ver índio na beira de estrada. De Ele jeito quer ver índio nenhum. passando fome. Não. Ele quer índio sem terra. Eu quero políticas. Desta maneira, nós não resolvemos o problema. Deixa eu fazer o uma- conflito continua em aberto. As pessoas Olha não só. têm condições de viver e de produzir dignamente a sua Nada vida. como um programa de debate. Tem 800 hectares para cada índio, rapaz. O que eu quero colocar é o seguinte, produzir é só levar tecnologia. O mais interessante é o seguinte, o índio quer televisão, o índio quer energia elétrica, o índio quer celular, quer carro, mas ele não quer tecnologia para plantar. Pô, e com 800 hectares, eu garanto que cada um vive muito bem com o que tem para fazer para 800 hectares produzir. que você diz é o que já existe. É o que de já demarcação. existe para eles, entendeu? O que eu quero colocar é o seguinte, o que está faltando é política pública, não é terra. Terra não resolve, resolve a produtividade. O que eu quero colocar para você também é o seguinte, o que é mais interessante dentro desse processo é que falar o seguinte, eles precisam de terra, produzam. Tá certo? Vão lá, produzem. Mas quem disse que os índios não produzem? Você já foi em alguma terra indígena? Você tem conhecimento das coisas? Pois os índios então, estão vivos até hoje, depois de 500 anos de genocídio, porque eles produzem
o que eles comem, o que eles precisam para sobreviver e geram excedentes que estão sendo comercializados em todas as cidades do interior do Brasil. Eu acho que não Você está mentindo. Que isso? Você está mentindo. Os índios são produtores, são os primeiros produtores agrícolas dessa terra. Vamos lá. Pausa. Falar é fácil, provar é difícil. Pausa. Prova com números. Estão vivos. Prova com números. Eu quero saber qual é o sadios, excedente que eles fortes. vendem. Eu quero saber qual é o excedente. Eu vou entrar no meio. Opa, deixa Eu não sei se o troço me aguenta. Pera aí, eu vou aqui pra trás então. Pera aí. Vou entrar no meio pra botar a tabuleta aqui no meio dos dois. Mas eu tenho uma pergunta aqui Se os sobre índios uma não coisa. produzissem, eles estavam mortos. Pera aí, Marcos. Pera aí, uma pergunta sobre uma coisa. Já que vocês mencionaram a Constituição, queria levantar uma questão sobre algo que está na Constituição, que deveria acontecer e não aconteceu. A Constituição previa a criação de uma lei complementar para definir o que seria interesse público da União sobre as terras indígenas. Pergunto aos dois, por que essa lei complementar ainda não existe? E vou voltar para o meu lugar. Vamos ver se vocês se comportam melhor agora. Não, existe o projeto, ela está andando, tá certo? Dentro do processo democrático de discussão do Congresso. Tá certo? Isso está caminhando dentro da discussão, dentro do Congresso, dentro do seu tempo, do seu time da discussão. Eu acho que isso é importante, mas eu acho que o mais importante é a modificação da Constituição para deixar as coisas mais claras, tá certo? O que pode e o que não pode, tá certo? Essa discussão, ela é um benefício também. Concordo com o Santini também, porque é o seguinte, se é uma política pública do Estado e a sociedade deseja priorizar demarcação das terras indígenas, da saúde, da educação e botar recursos para lá nessas dificuldades que a gente tem, eu também acho que vai solucionando esse processo, tá certo? Eu só acho que essa questão é importante, mas eu acho que tem outros detalhes mais importantes que resolverão definitivamente o problema. Márcio Santilli, o que você Olha, acha? eu acho que a Constituição brasileira, no que tange aos direitos dos índios, era uma Constituição exemplar para o mundo todo. Né? Uma Constituição ponderada. Ela foi objeto de um debate intenso na Assembleia Nacional Constituinte, de negociações que viraram noites e noites e envolveram todos os partidos políticos. E o texto do capítulo dos índios na Constituição foi aprovado por 497 votos, ou seja, por praticamente a Constituinte em peso. Né? A questão não é de modificar a Constituição. Né? Modificar a Constituição de forma unilateral significaria romper um pacto histórico sem nenhum sentido, né, de se fazer isso. O que é preciso é que a Constituição seja cumprida, ela seja efetivada, que as demarcações de terra se concluam, porque elas não são eternas, não há reivindicação de grupo indígena nenhum para demarcar Copacabana, o centro de São Paulo, isso é uma coisa estapafúrdia. Né? O que os índios querem são casos de terras pendentes que estão listadas na FUNAI, né? E é isso que precisa ser concluído. Concluído isso, eu acredito que nós teremos uma situação de muito menos tensão, de muito menos polêmica, né? Como já ocorre nos casos das regiões em que as terras foram definitivamente demarcadas. Olha só, a Carla Luna de Natal mandou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: a terra indígena é um direito, mas é necessário respeito aos que já estão lá tradicionalmente há décadas e anos. Que índios têm direito é indispensável, mas devemos ser justos. Havia moradores já adaptados naquela região e têm direitos iguais aos índios. A Maria de Feira de Santana, Bahia, diz: os produtores são muito gananciosos. Os índios chegaram primeiro, também são gente, não podem ficar à toa. Precisam ter uma terra para viverem. A Miriam Correia mandou para a gente um e-mail, até meio longo aqui. Ela é de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Ela diz: eu sou produtora rural invadida. A nossa fazenda Esperança, no município de Aquidauana, foi invadida por índios terenas em maio de 2013. Durante todo esse tempo, temos buscado, junto ao Judiciário, meios de reaver a fazenda. Ganhamos, segunda instância, a reintegração de posse. Em dezembro de 2016, a ministra Carmen Lúcia julgou por bem sustar a reintegração. Sempre trabalhamos com comunidade indígena dentro das normas de civilidade e, em função disso, fomos surpreendidos com a invasão. Acredito que, na situação atual, com mais de 120 propriedades esbulhadas no Mato Grosso do Sul, são aquelas que estão sendo disputadas na justiça, né? Esse termo, o esbulho. A solução seria o governo comprar essas áreas pelo valor real, em cash, aproveitando a bondade das ONGs indigenistas, entre aspas, ela colocou isso, para as comunidades indígenas, considerando a obviedade de não podemos retroagir a 1870.
entre outras coisas que ela fala, a Miriam Correia, então, nesse depoimento. Nós temos no telefone o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é presidente da CPI da FUNAI, aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Alceu, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem. Deputado, bem-vindo à Participação Popular. Há cerca de um mês houve a aprovação de um pedido de prorrogação da CPI por mais 60 dias. Por que se fez necessária essa prorrogação, deputado? O que a CPI está descobrindo? A CPI, na verdade, já tem um conjunto de informações que ela buscou em todo esse tempo. Eles são suficientemente para consubstanciar um relatório com profundidade, conteúdo responsável, e ela, a partir do dia 2, ela começa, então, a discutir a leitura e apresentação do relatório final, com aquilo que deve ser os indiciamentos e orientações da própria Comissão Parlamentar de Inquérito e daquilo que sugere com política de Estado para a questão indígena e quilombolas. Por exemplo, deputado, o senhor pode adiantar algum ponto aí? O exemplo está claro, a questão toda da regulamentação das próprios artigos da Constituição e transformar uma lei, a questão da política de Estado, que dê segurança jurídica, né? Tem todo mundo fazendo leitura de direitos. Agora, do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, encontramos foi uma falcatrua interminável, né? Uma quantidade de demarcação de terra com laudos fraudulentos, com antropólogos contratados sem edital e sem a lucidez pública, sem a clareza, movimentos envolvidos, volumes gigantescos de recursos de ONGs internacionais financiando a questão indígena com outros interesses. Isso está todo no relatório. São certamente mais de 3.000 páginas que vão exemplificar todos os processos. Agora mesmo o Tribunal de Contas da União, por denúncia nossa, encontrou de ilícitos todos do Morro do Cavalo. Estão claros nos documentos como aconteceu esse processo, que não tem nada de interesse republicano, não tem nada de vontade de proteger o interesse indígena. E tem outros interesses envolvidos, e os índios e os negros na situação de quilombola servem para massa de manobra de movimento ideológico. Deputado, houve acusações, principalmente dos deputados de oposição, de que a CPI estava tendenciosa, estava muito ruralista. Seria esse o termo? Como que o senhor vê essas críticas? Ora, cada um faz o adjetivo que quiser estar na sua boca. Tem todo o direito de pensar assim. Mas a Câmara tem respeito para a minoria, mas se move pela maioria. E a maioria, massacradora, a maioria é do movimento que eles podem taxar como ruralista. Aliás, o que é ruralista? O cidadão que trabalha no meio rural, né? E essa pejoração vem de quem pronuncia. O nome não quer dizer absolutamente nada. Quando tivermos a leitura final do relatório, vamos perceber que não há previamente nenhuma pré-constituição de nada. Nós estávamos, na verdade, apurando os fatos. Enquanto outros, que dizem que têm interesse em proteger os índios, correm como o diabo da cruz para não permitir a quebra do sigilo bancário das instituições. Não querem de jeito nenhum que quebre. Por que não se quebra o sigilo bancário de instituição? Se ela é tão lisa, tão transparente, por que será? O que será que acontece? Que vão imediatamente para a justiça, apelam para todos para não deixar abrir o sigilo do SIM, do IPA, das instituições. Por que será? Porque tem que mostrar o volume de recursos que veio da Noruega, e aí tu declarou menos de 10% da Receita Federal. Será que é isso? Bom, deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. Um grande abraço. Eu que agradeço. Bom, lá de Porto Alegre, de onde o deputado fala, a gente vai de novo para o centro de Brasília, que a Carol Nogueira estava chamando, né? Não, a Carol ainda não está pronta, ela teve um problema técnico, estão me informando aqui, tinha chamado. Vamos ver o que mais que o pessoal mandou para a gente. A Alcione Batista de Paracatu, Minas Gerais, mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: retirar todos os invasores, deixar mesmo os índios. Vamos ver o que mais que chegou. Chegou uma mensagem agora pelo 0800 619 619. Tá difícil de ler aqui na telinha. Vou aumentar a janela para enxergar melhor. É uma mensagem da Ana Maria Correia Couto, de Santos, São Paulo, da Vila Belmiro. O brasileiro está muito ambicioso, tem que ter direito dos índios. A terra é mãe, não pode ser vendida. Ele tem que estar no lugar deles. Estão rasgando essa PEC criminosa. Tem que dar o direito dos índios, tem que dar a indenização e o salário deles. O brasileiro quer tirar o direito deles e está matando eles. Está aí o comentário, então, da Ana Maria Correia Couto. Márcio Santilli, gostaria de comentar alguma coisa do que o deputado falou, deputado Alceu Moreira? Olha, eu acho que o deputado é um deputado ideológico, ele está
mobilizado nessa comissão parlamentar de inquérito, mais com o intuito de fazer pressão sobre organizações, pessoas que apoiem os direitos dos índios, né? Que eu saiba, é uma comissão parlamentar que se encontra bastante esvaziada, já há pelo menos 2 meses que ela sequer se reúne, né? E acredito que é uma comissão inócua, porque, na verdade, que eu saiba, que seja do meu conhecimento, ela não apurou nada que justificasse a existência de uma comissão parlamentar de inquérito. João Henrique Hummer, você concorda ou você acha que a CPI trouxe já revelações importantes? Olha, o que o deputado falou faz sentido? Pelo que o deputado falou, e ele deve ter conhecimento dos dados, né, que ele investigou, já tem um bocado de tempo, tem um grupo fazendo essas investigações, onde tem muita denúncia, já tem a participação de indígenas dentro desse processo. Eu acho que ideológico é quem critica e que não quer participar, entendeu? Que tem uma posição dentro desse processo. Eu acho que se o parlamentar tem conhecimento dentro desse processo e falou que o relatório já está pronto para ser julgado, é porque deve ter alguma coisa. Eu não conheço o processo nem as investigações, mas eu acredito na palavra do parlamentar, já que ele tem uma responsabilidade de publicar isso que foi apurado. Se foi, deve ter consistência. Ele não vai ser nenhum irresponsável de fazer denúncias ou de apurar e dar o resultado sem ter provas consistentes dentro desse processo. Agora, é uma questão de assumir. É o que ele falou, o seguinte: quem não deve, não teme. Por que não quer quebrar as contas e o sigilo bancário? Isso me deixa assustado. Quer dizer, então, se eu não devo, por que esses órgãos não querem? Por que não recebe dinheiro? Vamos quebrar a sua, quebra, seu sigilo, meu amigo? Vamos quebrar o seu, da sua organização, da sua família, do seu trabalho, dos seus colegas. Você quebra dos seus colegas que estão lá? Não, mas aí sem levar... Eu te dou. Sem levar para o lado intimidação, não. Você dá? Violência política, não. Violência é o que vocês fazem de pressão. Né? Violência é o que vocês fazem de não dizer com a verdade. O Supremo Tribunal Federal não permitiu a quebra de sigilo porque ela é ilegal. É essa, a pressão é essa. Eu acho que quem não deve, não teme. É verdade. Certo? Quem não deve, não teme. E o que eu acho é o seguinte, a questão, e o que eu fico mais impressionado dentro desse processo é o seguinte: só para você entender, se gasta bilhões, só uma instituição recebeu mais de 3 bilhões de reais nos últimos 6 anos, lá do Mato Grosso do Sul, para saúde, para fazer o beneficiamento, treinamento, saúde do índio. Agora eu falo o seguinte: olha a quantidade de dinheiro que é direcionado para os índios, para a saúde pública, para fazer esse processo. E quem paga é o cidadão. O senhor tem alguma coisa contra cuidar da saúde dos índios? Eu sou favorável. O que eu quero colocar é o seguinte: o senhor é contra investir dinheiro público na saúde dos índios? O senhor é a favor do quê, então? O que eu estou falando é que eu sou favorável a esse processo. Eu estou falando que nós já gastamos muito, tá certo? Só é mal aplicado, só é mal dirigido esse processo. O que eu acho é que a sociedade já tem um custo significativo com tudo isso. A gente precisa melhorar a eficiência da aplicação desses dinheiros e da visão e da deturpação que é feita na utilização dos índios como massa de manobra. Eu vou pedir um tempinho para vocês, porque nós temos no telefone do Participação Popular agora um deputado do outro lado, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, bem-vindo à Participação Popular. Opa, Fabrício. Prazer falar com vocês. Igualmente, deputado. Bom, a gente teve aqui agora há pouco no telefone também o deputado Alceu Moreira, que é o presidente da CPI da FUNAI, que falou que de uma série de coisas que a CPI teria descoberto, de questões de financiamento. Então nós tivemos já um bate-boca aqui, mais um aqui no programa, né? O programa de debate é isso mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas anunciadas descobertas da CPI. O senhor acha que estão certas ou há algo de errado nisso? Acho que o Alceu Moreira representa um pensamento conservador, né? Na verdade, é pensamento e prática fascista, um autoritário, machista, nas reuniões tanto da PEC 215, quanto agora como presidente da CPI, que é prorrogada por 2 vezes, que é uma coisa assim totalmente inovadora e símbolo, digamos, do momento de autoritarismo em que a gente vive, né? O machismo, a violência contra mulheres é uma coisa assustadora, e contra os colegas deputados também, como se fosse dono da Câmara, como se fosse ali
lhe dá ordem e tem que obedecer, corta a palavra, nega a palavra a deputados e lideranças, definiu na marra um procedimento lá que inviabiliza a participação, porque todo mundo que conhece a Câmara, qualquer deputado e cidadão que acompanha sabe, a gente participa de várias atividades ao mesmo tempo, então eu tenho que estar no plenário para fazer as comunicações, debater alguns temas, muitas vezes sou chamado no início, próximo das 2 horas, depois tem breves comunicações lá, 1 hora depois, você fica correndo em corredores para as várias comissões, e ele deu 5 minutos após o início das sessões para que o deputado se inscrevesse. Então, em vários momentos, convidou, sempre os convidados, pessoas, digamos, para dizer o que eles queriam ouvir, ou pessoas que eles queriam constranger, né? E nós sem condição de debater. Então, essa CPI realmente não pode ser levada a sério, né? Ela é a expressão da hegemonia e triste da bancada ruralista, que não se contenta com a falta de produtividade e com a concentração de terras assustadora, que não ocorre em nenhum país do mundo. No Brasil, eles, ao invés de aumentar a produtividade e reduzir a quantidade de terras para a produção de gado, aumentar as áreas para a produção agrícola, com o que já foi desmatado, eles querem agora avançar nas terras indígenas. E é muito triste. Verdadeiro extermínio que eles estão pretendendo. Deputado, agora assim, o deputado Alceu Moreira falou da questão de irregularidades nos processos de demarcação feitos pela FUNAI, de contratação de antropólogos, por exemplo, que ele mencionou, e também dessa questão da transparência das ONGs ligadas à questão indigenista. O senhor acha que essas questões aí realmente são relevantes? Existem problemas nisso ou não? Se eventualmente houver um problema, que se resolva o problema, se cobre na justiça quem porventura cometeu algum erro técnico. Não se pode generalizar. Ele está trabalhando com grupos de cientistas renomados, mundialmente renomados. Organizações não governamentais não são necessariamente organizações criminosas. Ao contrário, são eles exatamente da bancada ruralista e da bancada do governo que querem terceirizar tudo, até nas atividades fins das empresas. O que significa isso? Por exemplo, na saúde, o que é que eles defendem, o que eles vêm fazendo nos seus municípios, nos seus estados, lá no Rio Grande do Sul, é a entrega do sistema de saúde, para dar um exemplo, de uma área fundamental para a dignidade da vida, a dignidade humana, é a entrega do patrimônio da saúde, das políticas de saúde, às OS, organizações sociais, que são o quê? São organizações não governamentais, baseadas no direito privado, com fins lucrativos, que se apropriam de todo o investimento social feito ao longo de séculos. São os prédios dos hospitais, os mais antigos, os mais novos, investimentos bilionários que ao longo dos séculos foram sendo feitos nos mais diversos estados, e é assim que no Pará os tucanos fazem, é assim que no Rio os PMDBistas fizeram, o partido do Alceu Colares. Eles estão destruindo financeiramente o país, entregando as várias áreas, a saúde, a educação, enfim, todas as áreas, as de infraestrutura, às mãos privadas. Então, quando se trata de política indigenista, tentam generalizar possível. Eu não estou dizendo que houve, porque o que ocorre é que a lei e o decreto 1775 de janeiro de 96, ele é muito rigoroso e muito detalhado e muito detalhista. E nós lembramos que em janeiro de 96, se não me falha a memória, e a memória deles que tentam destruir a política indigenista, o governo era Fernando Henrique Cardoso. O PMDB do Alceu Colares era um dos partidos fortes do governo. Enfim, toda essa turma que hoje governa o país governava em 96. Então, não se pode dizer, portanto, que eram comunas esquerdopatas e que bolivarianos que queriam privatizar, estatizar tudo, não. Foi Fernando Henrique que estabeleceu esse decreto 1775. O que diz? A demarcação é um processo complexo que exige base técnico-científica e, naturalmente, decisões político-administrativas. Quais são as bases e os passos? Estudos de identificação. Quem faz esse estudo? Quem entende da questão? Nesse sentido, não basta só o indígena dizer a terra é minha. Há de se ter estudos e quais são os profissionais. São pessoas com doutorado ou pós-doutorado em geral,
em antropologia, com formação básica em história, sociologia, em ciências sociais em geral, em geografia. Esses profissionais, em geral, poliglotas, que têm teses que passaram, portanto, por bancas de altíssimo nível, com no mínimo 5 pós-doutores, às vezes de países diferentes. Essas pessoas representadas pela Associação Brasileira de Antropologia é que fazem um parecer técnico depois de muito estudo de campo. Não é uma... Agora, veja bem, feito esse estudo, tem aprovação ou não pela FUNAI. Feita aprovação ou não pela FUNAI, tem o direito de contestação. Um prefeito, um empresário, um fazendeiro pode contestar, mas não pode contestar com base não legal. Tem que contestar com base na lei. Se a contestação for aceita, tudo bem. Se não, continua-se o processo para delimitação, demarcação da terra e homologação. Quer dizer, a lei é muito rigorosa. Agora, esses que defendem o fim da política higienista, o fim dos povos indígenas, acho que eles chamam de modernização, é envolver os índios na produção do agronegócio para efetivamente destruir as culturas das etnias e viabilizar a concentração de terras indígenas nas mãos dessa minoria que hoje, olha, 1% dos proprietários, com 700 proprietários, dominam a metade das terras do Brasil. Isso que é o dado triste. Deputado, obrigado por ter passado o recado aí, obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa, deputado. Grande abraço. Obrigado, mas são direito originário, viu? Desde as cartas régias, é de 1609, esses cidadãos que dizem representar o povo não podem tentar destruir a dignidade dos povos indígenas e a diversidade sociocultural do nosso povo, muito menos as riquezas do nosso território. É isso que está em xeque, a riqueza do nosso território. Eu quero só concluir dizendo, agradecendo, 700 proprietários dominam mais da metade das terras hoje, onde se produz gado e agricultura. Não é admissível que se ache que tem muita terra para pouco índio, quando apenas 700 e poucas famílias detêm mais da metade das terras agriculturáveis do nosso país. São criminosos aqueles que querem destruir as etnias indígenas para concentrar mais terras e lucros. Muito obrigado. Deputado Edmilson Rodrigues, pessoal do Pará, dá para ver que fica empolgado com o assunto. Obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Deputado, grande abraço para o senhor, para todo mundo de Belém. Vamos de novo ao centro de Brasília. Carol Nogueira, agora é com você. Oi, Fabrício. Olha, a gente estava acompanhando todo esse debate aí do estúdio, as entrevistas dos deputados, um impacto muito grande aqui entre as lideranças indígenas que estão aqui comigo, todas essas informações, esses questionamentos sobre os processos de demarcação de terra indígena. A gente começa falando com o Dinamã Tuxá, ele que é da região da Bahia. Como é que você vê essas declarações, Dinamã, e o que pode ser feito para, de fato, comprovar ou na luta de vocês pela terra? Bom, eu inicio falando que o Brasil não é República Federativa do Brasil. Aqui é República Federativa dos Ruralistas, não é? Iniciando essa fala, fica muito bem claro que empresas que financiam a bancada do agronegócio na Câmara do Deputado não quer ser investigada. Inclusive, há requerimento no Congresso para que haja quebra de sigilo bancário também das empresas, a exemplo da Farmasul, em Mato Grosso do Sul, uma das principais empresas que afeta as comunidades indígenas locais. E o processo de demarcação, gente, ele é necessário não só para o bioma, não só para o Brasil, não só para o bioma amazônico, Caatinga, Cerrado, enfim, ele é necessário para o mundo. É comprovado que os 13% do território nacional que está sob a posse das populações indígenas, dos povos indígenas, é totalmente preservada, é totalmente... as terras regularizadas, não tem violência. Então, o que acirra a violência, o que acirra o assassinato, é justamente a não demarcação desses territórios. Então está mais do que comprovado que, se fosse cumprida a legislação como ela é, a qual essas bancadas vêm inúmeras vezes atentando contra os povos indígenas através de medidas de PECs e PLs, e mais, essa extensão da CPI da FUNAINCRA nada mais é porque não conseguiram comprovar nada. Ele fala de forma genérica que há irregularidades, mas quais? Aponte uma. Aponte qual foi o antropólogo que errou. Mostre para nós, mostre para o Brasil onde é que está o erro. Quebre o sigilo bancário dos deputados, quebre o sigilo bancário das empresas que financiam esses deputados, que você vai ser reveladora. E aqui, para finalizar, eu digo para vocês, a demarcação é necessária não só para o bem viver, mas para todo mundo. O mundo precisa das demarcações. Obrigada, Dinamã. A gente vai fazer uma pergunta rápida para a Queretchu do Morro dos Cavalos, a região lá em Santa Catarina, que foi exatamente um dos processos de demarcação citado pelo deputado como um processo
complicado. Existe realmente algum tipo de dificuldade nesse processo de demarcação daquela região, Queretiu? Então, a gente vem há 23 anos lutando, né, pelo processo da demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos, e em vários momentos, em vários tempos foram criadas ações judiciais contra a terra indígena e todas as acusações, né, que a gente não é de lá, que a gente é do Paraguai e que a demarcação da terra, os laudos antropológicos são fraudulentos, mas a gente passou por todos. A gente teve um último processo que a gente venceu aqui, que a gente ganhou, né, aqui no Supremo Tribunal Federal com o Dias Toffoli, que era um mandado de segurança dos moradores, e todos eles comprovando a mesma coisa. Então, não tem como negar isso. O que eu venho falar assim, sobre a questão indígena no estado de Santa Catarina é que em todo tempo os ruralistas vêm tentando esconder a história verdadeira, né, do Brasil, vem tentando de cada vez mais assim destruir com o que resta, né, do nosso povo, das nossas terras. Então a gente está aqui, a gente está sobrevivendo e a gente vai à luta. Obrigada, Queretiu, pela entrevista, obrigada pela participação aqui no programa com vocês. A gente está devolvendo agora para o estúdio, direto para o Fabrício. Obrigado, Carol Nogueira, né? A gente já está chegando no final do programa. Agradeço por você ter nos ajudado aí nessa edição do Participação Popular e a todos os entrevistados que trouxeram esses pontos importantes para a gente na discussão. Para a gente chegar aqui no encerramento, né? Nós temos uma mensagem que chegou pelo WhatsApp do Paulo, de Porto Nacional, em Tocantins. Ele diz: sou a favor dos agricultores, pois estes ajudam a desenvolver o país. Além disso, temos um grande problema quando passamos em uma estrada em que índios impõem horário para a circulação de carros, tirando o nosso direito de ir e vir previsto em Constituição. Nós temos aqui do Jeremias Torres Nazário, de Búzios, do Rio de Janeiro, a mensagem: a discussão sobre demarcação de terras indígenas parece que está invertida. É como se os brancos estivessem aqui primeiro. Quando os brancos chegaram aqui, os índios já estavam. Está aí a opinião, então, do Jeremias Nazário, lá de Búzios. Vamos encerrando com os nossos convidados, né? Eu só queria lançar uma pergunta final aqui para os comentários finais. João Henrique Rummel, diretor executivo do Instituto Pensar Agropecuário. Nós estamos vendo que essa questão, às vezes, beira o conflito étnico. Como que se pode evitar que se chegue a esse ponto? Eu acho que não tem esse problema. Eu acho que é uma questão de sentar na mesa e conversar oficialmente. Eu acho que todos são brasileiros, todo mundo que nasceu aqui é brasileiro, independente da época que ele chegou. Eu acho que as coisas só chegam conversando, sem radicalismo e sem deturpação dos fatos. Olha só, a agricultura brasileira é a que mais ganhou produtividade. A mesma área que era plantada há 30 anos atrás, hoje ela planta com uma produtividade que cresceu mais de 700% de produtividade. Então é o seguinte, o que o agricultor quer é segurança, e segurança é sentar na mesa e dar segurança para todo mundo, sem essas coisas. Achar que não é ideológico, não tem deturpação dos fatos, vamos trazer para a tona, vamos discutir, vamos colocar. O que eu acho é o seguinte, não tem esse negócio de preconceito, não tem nada. O que a gente está querendo é sentar na mesa e dar transparência, sem ideologia. É o que a sociedade tem que discutir e achar esse processo. Claro, sem radicalismo e sem tendências. O que eu acho é o seguinte, a sociedade precisa discutir claramente direito originário, precisa discutir qual é a real situação indígena no Brasil, qual é a política, não de definição de terra, mas a política indígena para eles. O que o índio quer? O que o índio realmente quer? Qual é a política que nós vamos fazer para eles? Tá certo? Essa é a discussão. A discussão ela fica só no ponto da demarcação de terras, mas eu acho que essa discussão ela é maior dentro do processo. Eu acho que a terra é o de menos, porque terra eles já têm demais. Tá certo? O problema todo é só fazer isso. Só vou fazer um breve comentário, tá certo? Rapidinho. Rapidinho. Você sabia que hoje, para você pode se declarar índio? É autodemarcação. Tanto que tem uma investigação lá no Mato Grosso do Sul de fraude de índio. Na Bahia, a mesma coisa. Tá certo? Tanto que o cacique lá da demarcação está preso. Tá certo? Então, só essas coisas que precisam ser clareadas e colocadas a público. Esclarecimentos e transparência para todos os lados envolvidos aí, parece ser importante, né? Márcio Santilli, diretor do Instituto Socioambiental.
E aí, como acho que a gente não deve desqualificar os índios, a gente não deve desqualificar os produtores rurais. Eu mesmo sou produtor rural, eu conheço centenas de produtores rurais que não têm nenhum conflito com índio, nem com quilombola, que não desmatam ilegalmente, né, que não grilam terra de ninguém, né? O conflito é pontual e o conflito pontual tem que ser resolvido. A gente precisa de políticas de Estado para resolver os casos pendentes e colocar um fim nessa disputa, né? Não faz o menor sentido, né, que a gente esteja em pleno século XXI sem resolver um problema histórico dessa ordem. O Brasil tem meios, tem condições, tem terra para todo mundo, tem condições de poder acomodar muito bem todas as suas populações, todos os grupos humanos que dependem da terra para viver. Então não há nenhum sentido nessa vindita da bancada ruralista de querer acabar com os índios, de querer acabar com os quilombolas, de querer impedir demarcação de terras, de querer acabar com a legislação ambiental, de querer desmatar ilegalmente, de promover a grilagem como está se promovendo agora no Congresso, com essa medida provisória liberando geral a grilagem de terra. E a gente está vendo as pessoas morrerem no Mato Grosso vítimas da violência no campo, né? Então, o Brasil é um país generoso, pode e deve resolver os seus problemas fundiários de maneira adulta e não através da violência política, não através da violência constitucional, como tem proposto a bancada ruralista nessa casa. Longe de nós aqui tentar resolver essa questão, né? Mas pelo menos a gente espera ter trazido à tona alguns pontos importantes para que cada pessoa possa fazer o seu julgamento. João Henrique Rummel, Márcio Santilli, muito obrigado a vocês por terem estado com a gente aqui no Participação Popular. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do programa. Na próxima segunda-feira, o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, você vai ter a reprise do Participação Popular que tratou das bibliotecas públicas, né, aqui no Brasil. No dia 8 de maio, a segunda-feira seguinte, a gente retorna ao vivo às 13 horas, nesse programa nós vamos discutir a questão da depressão na adolescência, né? Agora tem essa questão toda do jogo da baleia azul, por exemplo, e nós vamos trazer esse assunto para o debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau. Está caindo uma lágrima no teu rosto. Se não há beijo, o vento a secará.